Olá pessoas, eu sou o Pinheiro e bem-vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas. Aproveitei as perguntas que vocês mandaram para eu falar sobre alguns assuntos que eu queria falar, mas que não tinha muita oportunidade nos outros vídeos. Eu peguei as perguntas num post que eu fiz lá na aba comunidade e vocês podem continuar mandando perguntas nesse post, porque foram muitas perguntas e eu vou usar o mesmo post para um futuro vídeo, beleza? Deixa o like aí pra mim, é de graça e me ajuda muito aqui nos vídeos. E hoje eu vou ler as perguntas de vocês no monitor que a Pichau me mandou aqui, olha só. Pessoas, a Pichau me mandou um novo monitor deles, o Centauri S Pro 28 e pô, é um tremendo monitor que atende a todo tipo de pessoa, se liga. São 28 polegadas num painel IPS com resolução 4K, 144 Hz e 1 ms de tempo de resposta e com 100% do espectro sRGB. O que isso significa? Que ele é perfeito para quem quer jogar, principalmente jogos de tiro, onde um tempo de resposta rápido e uma taxa de atualização de 144 Hz fazem diferença, e é perfeito para quem quer consumir mídias como vídeos e filmes, e também para quem trabalha com edição de imagem e vídeo. Olha só, a resolução 4K ajuda demais e o painel IPS fornece cores ótimas. Então pra mim que sou youtuber, então eu mexo com muitas imagens e tal, também gosto de jogar, gosto de assistir um filme, pra mim é um monitor perfeito. Eles também me mandaram uma webcam, a Pichau Windows, que grava em 2K 30 FPS ou 1080p com 60 FPS, e é ótimo pra quem quer fazer lives porque o preço dela é bem de boa. Então muito obrigado Pichau, vai ajudar muito aqui no canal. Eu tava justamente procurando aí há algum tempo um monitor que me atendesse tanto pra jogos quanto pra edição de vídeo, e se vocês se interessaram, o link para compra desses dois produtos estão aí no comentário fixado, beleza? Muito bem, agora vamos ao assunto do nosso vídeo. O Samuel e vários outros inscritos perguntaram se eu pretendo voltar com conteúdos relacionados à internet aqui no canal. Esse tipo de pergunta veio mais recentemente porque eu foquei mais em casos criminais. De fato, o conteúdo relacionado à internet ficou um pouco de lado. Já adiantando, sim, eu pretendo voltar com esse tipo de conteúdo e pretendo também que ele volte a ser o conteúdo principal do canal, já que esse, pelo menos eu, considero como meu diferencial aqui na plataforma. E os casos criminais não vão acabar, tá? Só avisando. Mas o que foi que aconteceu? Pandemia, gente. Na época eu não sei vocês, mas eu percebia que a situação tava me afetando muito por conta da mudança física, mas eu achava que tava conseguindo lidar até que bem com toda a quarentena e tal. Mas vendo agora eu consigo ter uma pequena noção geral assim do quanto me afetou. Em 2021 eu tive os piores números aqui no canal, pela distribuição de vídeos no mês também eu consigo perceber que eu não tava ok. Às vezes eu postava 2 vídeos em uma semana, depois passava mais 2 sem postar, aí voltava e depois sumia de novo. Enfim, pela forma que eu tava organizando o canal, principalmente no começo de 2021, tava meio caótica, e isso era porque eu tava meio lelé da cuca. E foi mais ou menos pra essa época, na verdade mais pro meio, pro fim de 2021, que eu decidi focar mais em casos criminais por 2 motivos, 3 na verdade, mas o terceiro só impulsionou o que já tava acontecendo. Primeiro, que era mais fácil fazer esse tipo de conteúdo, porque já existem várias notícias, documentos e tudo mais sobre diversos casos, e por mais que eu já tenha gravado alguns vídeos sobre uns casos mais desconhecidos, sempre tem um jornalzinho local pra poder quebrar um galho e ajudar a montar um roteiro bacana. Já os vídeos relacionados à internet davam muito mais trabalho, porque a pesquisa era muito maior, e também em séries como Testando Vírus ou outras de tech mesmo, eu precisava testar muitas coisas antes, precisava entender o processo de várias coisas para poder trazer aqui nos vídeos, já que eu não sou expert da área, enfim, era mais trabalhoso. E isso nos leva ao segundo motivo: eu nunca quis trazer qualquer tipo de conteúdo para vocês meia boca, principalmente os relacionados à internet, que é o que eu de fato curto fazer. Eu não queria trazer de qualquer jeito só pra falar que eu tô fazendo, porque tem muitos temas legais pra gente falar sobre, e eu poderia só gravar do jeito que desce e valeu, mas eu não queria pegar um tema legal, um assunto bacana e fazer um vídeo que não ficasse tão bom quanto poderia ficar. Os temas não são infinitos e eu não queria gastar eles assim, sabe? E aí eu comecei a fazer mais vídeos relacionados a crimes, porque era o que eu tava conseguindo fazer, porém no começo eles sempre tinham alguma relação com a internet, ou era algum criador de conteúdo que pirou, ou streamer, ou caso aconteceu, foi organizado na internet, enfim. Um público novo foi chegando por conta desse conteúdo criminal, e eu comecei a trabalhar como uma roteirista na mesma época justamente pra esse tipo de vídeo. Isso aí já era fim de 2021 e em 2022 eu não larguei completamente os vídeos relacionados à internet. Tivemos alguns e eu gosto de todos eles, porém agora com roteirista, os vídeos de casos criminais saíam em um volume muito maior do que os relacionados à internet, e esse é o terceiro motivo. Então vendo hoje eu percebo quanto a pandemia me ferrou no meu psicológico muito mais do que eu imaginava, e antes, né, eu já percebia pela mudança física e tal, mas analisando os gráficos do meu canal, eu consegui ter uma dimensão maior, e as decisões que eu tomei de conteúdo na época foram só pra sobreviver
sobrevivência do canal. A situação era meio essa, era o modo sobrevivência. E olhando hoje eu percebo que vários youtubers fizeram o mesmo. Um deles foi o Leon do Coisa de Nerd. Ele já falou abertamente sobre isso, que o canal principal dele ficou mais parado desde o começo da pandemia e ele foi focar em outros canais que eram mais simples de fazer porque era o que o psicológico conseguia. Eu vi que o Álvaro do Meteoro Brasil também ajustou o conteúdo dele para poder fazer uma pausa e o Ian do História Pública recentemente disse também que vai fazer uma pausa. Eu desejo melhoras para eles, mas é muito bom ver que eu não sou o único maluco que tá pirando dentro da sua profissão. Eu vi o Ian falando que às vezes ele se perguntava como que outros criadores conseguiam manter uma frequência tão grande e aparentar estar tão bem, sendo que ele esgotava a saúde mental dele para produzir tão pouco. E aí ele começou a se comparar e se sentir mal porque a produtividade dele aparentemente era muito menor, mas ao mesmo tempo ele se sentia reclamando de boca cheia, afinal é um trabalho com diversos privilégios, mas a real é que essa galera que produz muito ou tem muita grana para poder manter uma estrutura que produza nessa velocidade, ou eles estão igualmente ou até mais dodóis da cabeça. Mas enfim, pra quem se importa, eu não tô 100% ainda, eu tô sentindo que eu tô começando a melhorar agora, e um passo importante pra mim é voltar a produzir o tipo de conteúdo que eu mais curto fazer aqui no canal. Tem muitas ideias salvas desde 2021 e eu quero trazer num formato um pouco diferente, num jeito um pouco diferente. Eu não quero fazer exatamente do jeito que eu fazia. Mas segurem aí, eu não posso falar muita coisa ainda sobre as coisas novas, mas só pra jogar aí no ar teremos uma série nova sobre Deep Web. Joguei. Enfim, pensei aqui agora, deixa um comentário aí também sobre como vocês se geriram na pandemia. Se conseguiram passar de boa, se foi ruim, como que tá afetando hoje em dia. Comenta aí que eu quero ver outras pessoas falando sobre isso também, beleza? O que achou das ações do governo sobre os massacres escolares? Acha que pode lesar futuros massacres? Pô, sim, eu gostei das ações do governo. Eles tomaram medidas que estão dando resultado, pelo menos até o momento. Tem um vídeo que eu tô produzindo, inclusive eu cheguei a anunciar ele na aba comunidade do canal, que eu vou fazer um apanhado geral sobre a história da internet e como grupos extremistas foram se organizando nela desde o fim dos anos 90. E eu vou falar muito sobre ações do governo e das redes sociais da época, trazendo até os dias de hoje. Foi até bom não soltar esse vídeo correndo, porque muitas novas informações surgiram e vai ser bem naquele estilo de vídeo que você pode mostrar pro seu pai, pra sua tia que não entende nada de internet, que ela vai entender como que a internet dos anos 2000 produziu diversos atentados e outras bizarrices. Mas voltando, eu gostei sim das ações do governo, porque existia um papo que era só colocar polícia na porta da escola que o problema ia estar resolvido. Mas vocês que acompanham aqui o canal sabem que o buraco é bem mais embaixo e que outras coisas precisam rolar em conjunto. Meu medo, pra ser sincero, era que eles tomassem algumas atitudes só pra falar que estão de olho no problema, enquanto não faziam nada efetivamente, mas coisas foram feitas, olha só. A moderação das mídias sociais em cima desses grupos é quase zero e a transparência deles também é quase zero. Direto o YouTube, por exemplo, me manda e-mails falando que tirou não sei quantos milhares de canais extremistas, não sei quantos milhares de conteúdos sensíveis, porém eles nunca dizem que tipo de conteúdo é esse, de que país que são esses criadores dos vídeos, se eles foram reportados para as autoridades, não dizem nada. E em paralelo, o governo brasileiro em si nunca tomou nenhuma grande atitude na internet. O resultado era que aparecia moleque no Twitter anunciando, brincando que ia fazer um massacre em tal escola, causando um pânico terrível e não acontecia nada com ele, absolutamente nada. Existem também grupos no Discord que ficaram populares com integrantes torturando animais ali ao vivo para os outros membros, outros fazendo chantagem emocional e até tortura envolvendo menor de idade, e também nada era feito com nenhum participante, no máximo com a pessoa que executou o ato, mas os mentores, os divulgadores e o próprio grupo em si não acontecia absolutamente nada, como se eles não tivessem nenhum envolvimento. Então a situação era que tinha muita gente fazendo zoeira pra causar na internet, enquanto tinha alguns disfarçados no meio dessa galera que realmente queriam fazer merda, que realmente queriam aí cometer um crime absurdo. Com a Operação Escola Segura, um monte desses moleques aí que faziam só por zoeira começaram a receber a Polícia Federal em casa, começaram a receber notificação judicial, e só com o governo demonstrando o mínimo interesse de ir atrás e mostrando que ele tá de olho na situação, a garotada que gostava de ficar causando na internet já deu uma parada. Os grupos também que organizavam essas zoeiras também começaram a ficar medo e deram uma parada porque agora dá merda, né? E aí dificulta muito mais pro cara que tá falando sério passar despercebido em postagens no Facebook, no Twitter e coisas do tipo. Como resultado, muita gente já tá sendo presa e já conseguiram evitar vários massacres, inclusive armas de fogo foram apreendidas e tudo mais, então aparentemente deu muito certo. O ponto é, se o governo parar de tomar atitudes, toda a situação vai voltar aos poucos, então algo a longo prazo precisa ser feito para organizar as redes sociais. Eu tô preparando ainda um vídeo sobre a dinâmica das redes sociais e como elas criaram diversos problemas em pouquíssimo tempo, então segurem aí que logo logo esse vídeo sai. Muita gente veio também querendo saber minha opinião sobre o caso do Haluka, sobre esse tal envolvimento dele com a Deep Web, principalmente depois do vídeo do Core. Vamos lá. Primeiro, eu tô na internet já faz um tempo e eu gosto de acompanhar a comunidade de criadores de conteúdo
conteúdo e ver quais ações que as pessoas estão tomando de estratégias de marketing, o que elas estão fazendo em relação a conteúdo, enfim, eu gosto desse olhar um pouco mais técnico. E aí eu notei algo que tá rolando nessa treta em específico, que faz paralelo com uma treta um pouco mais antiga aí da internet. A maioria de vocês já devem conhecer o caso, mas em 2015 o Aruan Félix foi extremamente cancelado por fazer um vídeo cortando a placa de 100 mil inscritos do YouTube. Na época muita gente ficou ofendida e o vídeo dele até entrou pro top 10 de vídeos com mais dislikes do YouTube global. O bagulho foi louco. Foi uma choradeira só por causa da placa de 100 mil e a estratégia do Aruan foi transformar o negócio num espetáculo e aproveitar que todos os holofotes estavam virados pra ele pra crescer em cima disso. Então ele fez uns vídeos com humor zoando sobre a situação, ironizando, e teve uma galera que ficou mais ofendida, mas no geral todo mundo percebeu que tava de boa e que o maluco era gente boa. Já o Haluka tá tentando fazer a mesma coisa. Tentando porque o do Aruan deu certo, porque era um caso bobo que a galera pegou pesado, já o do Haluka é algo que envolve ali alguns crimes. Mas mesmo assim ele segue tentando e olha, se o objetivo era virar assunto na internet inteira, ele tá conseguindo. Só se fala disso no Twitter, tem canal de opinião aí soltando 30 vídeos por dia sobre o assunto. Teve até um print da Twitch, onde vários streamers estavam reagindo a um vídeo que ele soltou. O problema é que é realmente complicado na situação dele virar o jogo, né? Já que foi comprovado, aliás, supostamente comprovado, vamos tomar cuidado com o processo, que ele mentiu e manipulou em diversas situações. Pelo menos os youtubers e os streamers estão percebendo agora que isso deixou de ser uma treta de internet e já virou papo jurídico, porque antes estava geral se metendo de cabeça na treta e se envolvendo, e é natural que isso aconteça, internet. Mas agora se envolver nessa treta e se jogar de cabeça num buraco que você não sabe exatamente o que tem lá dentro, mas coisa boa não é, porque justamente tem muita mentira, muita manipulação, e pelas atitudes do Haluka, sabe-se lá se tem mais coisa pesada envolvida aí no assunto. Então minha recomendação é a mesma do Core. Youtubers não se envolvam diretamente nessa treta. Eu sei que ninguém vai parar de acompanhar e de falar sobre o assunto porque dá grana e esse é o jogo das redes sociais, e eu não julgo quem tá aproveitando toda essa situação aí pra levantar uma grana, faz parte do trampo, mas fiquem só nisso, e se vocês acompanham streamers e tudo mais, recomendem que eles façam o mesmo, fiquem só de espectadores. O Core deu mais ou menos esse papo no vídeo dele e eu assino embaixo, e ele também falou sobre o envolvimento da Deep Web que tem aí no assunto, que pode envolver muitas outras coisas pesadas, e eu vou ser sincero com vocês, se existe a possibilidade de surgirem pessoas anônimas no meio dessa treta, coisa boa não é, então fiquem só de espectadores, não vale a pena entrar de cabeça nessa treta pra tentar ganhar mais view que os outros, e deixem que os que já estão envolvidos briguem. Mas enfim, eu não tô acompanhando 100% a treta, tudo que eu sei é contra a minha vontade, e futuramente eu pretendo fazer um vídeo sobre cancelamentos na internet. Eu não concordo com a maioria deles, mas é lógico, tem casos que não tem como as pessoas não comentarem sobre o que tá rolando, como é o caso do Haluka, porém tiveram outros e eu acho que todo mundo vem percebendo que os cancelamentos estão ficando extremamente mais agressivos por coisas bobas, e às vezes até pode ser por um assunto um pouco mais sério, mas tá desproporcional em alguns casos, e não é todo mundo que tem psicológico pra aguentar um cancelamento extremamente agressivo, principalmente a galera mais nova. Aconteceu recentemente aí que um cara foi cancelado por falar umas abobrinha e ele ficou extremamente zoado. Isso é culpa dos próprios usuários, mas principalmente do modelo de rede social que a gente tem hoje, onde sangrar uma pessoa é lucrativo, mas provavelmente as pessoas só vão notar isso quando alguma fatalidade de fato acontecer. Enfim, papo pra outro vídeo. E pra finalizar agora num clima um pouco mais de boa, vamos falar sobre o meu Fusca. Bateram no meu Fusca, pois é. Quem foi? Não sei, vem cá que eu vou te contar. Como tá sendo sua experiência com o Fusca? Então, eu tô gostando, mas olha o que aconteceu recentemente. Um tempo atrás eu tinha usado o Fusca pela última vez pra dar um rolê por São Paulo, e eu voltei pra casa e guardei ele. Ele ficou mais ou menos uma semana guardado aqui na garagem do prédio, e a garagem aqui é mais ou menos assim. Tem uns carros do lado, uns pilares, e meu Fusca fica na frente e o carro do meu pai fica atrás. Então pra eu sair eu preciso tirar o carro do meu pai, eu tiro o Fusca e depois devolvo o carro do meu pai. Mas nesse dia aí do rolê em São Paulo, eu deixei o carro do meu pai na frente e meu Fusca atrás. E ele ficou lá por mais ou menos uma semana, ninguém mexeu, meu pai também não precisou sair, então ficou lá. Eis que uma semana depois eu vou pegar o carro e vejo ele com o para-choque amassado, chegando a amassar até o paralama. Nisso eu fiquei bolado, mano, o para-choque todo bonitinho, todo arrumado. Quando eu desço ele tá todo torto ali. O paralama do Fusca é assim, né, ele até tinha dado uma leve comprimida com o para-choque batendo nele. E aí eu precisava descobrir, né, quem que bateu. Como o carro tinha ficado atrás com a traseira virada pro corredor onde passa os carros, eu achei que alguém tinha batido enquanto eu tava manobrando e eu pedi pro porteiro puxar as câmeras. Se passaram 3 dias, enquanto isso eu tava pensando, pô, será que eu bati na rua? Mas se eu ou outra pessoa tivesse batido enquanto eu tava no Fusca, eu teria sentido, porque, pô, enquanto eu ando na rua, eu sinto cada pedrinha do asfalto, não é possível que eu não ia sentir uma batida. E o único momento também que eu deixei o carro sozinho foi quando eu fui num restaurante, eu deixei ele no estacionamento do restaurante, porém, era dia de semana, tava tudo vazio, e aí nenhum carro entrou
entrou naquele estacionamento. E eu também, voltando pro carro, teria notado o amassado ali, né? Acabou que eu vi essa batida 10 dias depois, eu não saí com o carro, porque o para-choque tava encostando no escapamento, eu não sabia se tinha entortado alguma coisa lá dentro também, então preferi não sair, porque eu poderia passar num buraco e o carro desmontar. Também pedi pro porteiro puxar a câmera da entrada da garagem, que aí eu poderia ver se eu cheguei da rua assim ou não, mas olha o azar. As câmeras da garagem só pegam meu Fusca de frente, e é uma câmera que fica muito longe, por ser garagem, ambiente escuro, então a qualidade é uma merda, tem a luz do portão entrando, então enfim, não dá pra ver direito, e também são mais ou menos 10 dias de gravação, e a câmera da entrada da garagem também fica do lado oposto que bateram no meu Fusca, então não dá pra ver se eu cheguei assim da rua ou não. Acabou que ficou por isso mesmo, e o carro ficou parado por mais umas 2 semanas, e eu esqueci daquele bom conselho que quem tem carro antigo sempre te dá, que é: não deixe ele parado, senão ele vai dar problema. E foi isso que aconteceu, o carro tava zerinho, a mecânica tava boa, ele tava andando bem, e aí agora a embreagem desregulou toda, o carro sofre pra ligar, sofre pra desenvolver velocidade, a folga do volante triplicou, a porta que antes trancava bem, ela fechava bem, agora ela abre sozinha, a manivela do vidro também caiu do nada, ele passou 10 dias parado e aproveitou pra se aposentar, vê se pode. Enfim, eu vou arrumar esse carro e eu não sei ainda exatamente as modificações que eu quero fazer, mas a ideia é deixar ele um pouco mais potente e também preparar ele pra gravações, porque eu tô pensando em gravar uns casos criminais brasileiros usando o Fusca pra ir até os locais e enfim, usar ele como personagem ali do vídeo também. Não quero dar muito spoiler ainda do que vai vir, mas o que vocês acham da ideia? Eu pirei um pouco nela e tô indo atrás pra ver se vai rolar mesmo, então comenta aí. E não esqueça também de voltar lá na publicação da aba comunidade pra deixar outras perguntas ou qualquer assunto que vocês querem que eu fale sobre. E é isso aí, vamos aí de pouco em pouco voltando a trazer os outros conteúdos do canal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, deixa o like aí pra poder me ajudar. E é isso aí, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, um abraço e tchau! Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.